Produtos tópicos para o tratamento de celulite. Realmente funcionam, né? Faz diferença eu indicar para o meu paciente como home care ou utilizar na prática clínica? Olá, professor João Tassinari aqui, e esse é um questionamento que eu tenho recebido de forma muito seguida aqui no meu ambiente virtual e também por onde eu transito aí com meus alunos. Professor, será que esses cremes realmente funcionam? Então, como a gente está abordando muito o tema celulite e na semana anterior eu falei sobre a dificuldade de entender a fisiopatologia da celulite, né? O que existe de controverso no entendimento da fisiopatologia e obviamente também no tratamento da celulite, e até o momento eu trouxe muito a ideia da eletroterapia. Hoje eu tento responder um pouco a dúvida dos colegas em função do assunto produtos tópicos para tratamento de celulite. Então compartilhei com vocês um artigo publicado no Jornal Europeu de Dermatologia, que fez uma meta-análise em 2014 justamente avaliando todos os estudos com rigor de qualidade, né, para verificar se existia comprovação científica, se algum produto tópico, algum princípio ativo tópico realmente funciona para o tratamento da celulite. Então, o resultado vocês já sabem, né, um tanto quanto triste, porque é um baixo nível de evidência científica no que diz respeito a produtos cosméticos para o tratamento de celulite quando o seu uso é tópico. Então, tá aqui o estudo científico, né? E obviamente tu deve estar te perguntando, tá, mas eu não posso elencar nenhum outro princípio ativo tópico, como é que funciona isso? Eu consigo ter maiores resultados? E esse tipo de questionamento é normal. Bom, primeira coisa, avaliando o artigo, e se tu ler a metodologia desse artigo que eu compartilhei contigo, tu vai ver que ele é muito coeso e muito bom. No entanto, se tu vai nos outros estudos científicos que ele aborda aqui, a gente vê um problema em relação à avaliação do tipo de celulite, a proposição de qual princípio ativo e outros problemas metodológicos. Tá? Então, se perguntar hoje, tem algum princípio ativo que funciona para celulite 100% com evidência científica? A resposta aqui no artigo científico publicado em 2014, que não, tá? Que não tem nenhum princípio ativo que atue 100%. No entanto, é possível sim eu trazer bons resultados na prática clínica quando eu avaliar corretamente esse aspecto celulítico, né? Avaliar corretamente essa celulite e trazer outros princípios ativos que possam atuar sobre os sintomas da celulite. Eu já falei várias vezes, né, que tem a questão hormonal, mas também tem a relação de hipertrofia do tecido adiposo, de uma fase congestiva, né, de edema e obviamente um processo inflamatório. Então, respondendo os questionamentos, né, de forma científica, como sempre, eu trago este artigo que tu deve fazer a leitura. Tu vai ver que realmente não tem evidência científica em termos de princípios ativos para a celulite como um todo, mas existem outros princípios ativos que a gente pode usar tópico, que são descritos como positivo na literatura no que diz respeito a trazer bons efeitos em algumas partes da celulite, digamos assim, alguns fatores que estão relacionados ao desenvolvimento da celulite como um todo. Então, separei 3 princípios ativos pensando nessas fases do desenvolvimento da celulite que tu poderia sim usar na prática clínica, e para estas demandas, né, com essas finalidades, aqui sim eu tenho evidência científica. Então, eu começo com a cafeína. A cafeína é um princípio ativo que estimula a lipólise. Então, se eu pensar na hipertrofia do tecido adiposo, eu tenho que estimular a lipólise. Então, a primeira dica, cafeína. A concentração usual da cafeína é 5% e é um princípio ativo que vai estimular a lipólise por um aumento do AMP cíclico. Então, uma sugestão aqui, um princípio ativo com evidência científica para o tratamento de hipertrofia do tecido adiposo, que tem a ver com a celulite, obviamente. Daí eu penso no segundo momento. Bom, hipertrofiou o tecido adiposo, eu tenho uma fase congestiva, ou eu tenho um paciente que retém muito líquido. Tem um outro princípio ativo muito interessante, que eu indico sempre, é a ecina, que é uma saponina terpênica
que tem ação comprovada no que diz respeito a melhorar a permeabilidade capilar, ou seja, melhora a ideia de drenar líquido do local. Tá? Então, uma saponina terpênica bem interessante, a essina pode ser utilizada de 1 até 3%, concentração usual 3%. Então, um princípio ativo para lipólise, um princípio ativo que esteja vinculado à melhora do sistema circulatório, e aí eu precisaria aí, dependendo da fase que a celulite se encontra, um princípio ativo anti-inflamatório. E aí não tem nada melhor, no meu ponto de vista, eu já trabalhei, nosso grupo de pesquisa já trabalhou com esse princípio ativo in vitro, é a rutina. A rutina é um bioflavonoide, tá? Que atua na via do ácido araquidônico e atua diretamente inibindo a ciclooxigenase, ou seja, é um anti-inflamatório. A rutina é um anti-inflamatório, já bem descrita na literatura, inclusive com rotas moleculares, e ela é muito bem-vinda em quadros onde eu tenho um aumento da temperatura, né, da celulite, que eu tenho um quadro inflamatório. Então, a minha sugestão aqui, né, de princípios ativos que podem ser utilizados de forma associada ou não, aí depende do veículo, é sempre importante conversar com o farmacêutico, enfim, pode ser utilizado também de forma isolada. Aí eu tenho cafeína, essina e rutina, 3 princípios ativos, são 3 dicas de princípios ativos que vem nessa ideia, né? Não estão descritos na literatura como ter um efeito direto sobre a celulite já instalada, mas sim sobre efeitos secundários, né? ou sobre os quadros clínicos que são formados numa paciente que está desenvolvendo ou já desenvolveu um quadro com alteração do relevo cutâneo, ok? Bom, vou deixar esse artigo, essa meta-análise aqui para te fazer uma leitura, é importante fazer a leitura dela e entender, né? É um grupo de pesquisa italiano, foi publicado uma revista bem importante, a revista Europeia de Dermatologia, e fica a dica aí, 3 princípios ativos que, dependendo do perfil e da avaliação que tu fizer no teu paciente, eu tenho certeza que vão dar bons resultados, ok? Um super abraço, boa leitura!